Existe coisa mais italiana do que vestir um belo Armani, entrar num veículo da marca Fiat, calçado por 4 pneus Pirelli, e cantar ao celular operado pela TIM Il Sole Mio? Bem, de italiano mesmo nessa história, só Il Sole Mio. Porque a famosa indústria têxtil italiana já está na mão dos chineses há um bom tempo, principalmente os produtos mais caros, mais atraentes ao mercado europeu. A marca Fiat Chrysler é hoje comandada pela China, a sua maior acionista. Os pneus Pirelli foram comprados há 5 anos pelo Banco Popular da China. Pois é, meus amigos, a TIM também, todo o sistema de telefonia móvel na Itália já está na mão da China. Essa é a matéria longa, publicada hoje no Gatestone Instituto, vou deixar aqui, dizendo como a Itália se vendeu para a China. A Itália é hoje, diz a matéria, o cavalo de Troia da China para a Europa, que, segundo os chineses, deverá ser uma espécie de zona neutra entre aspas, mais pró-chinesa e russa, na guerra que pode vir por aí com os Estados Unidos. A China chegou chegando, tomou conta da Grécia e está tomando conta da China e pretende se espalhar pelo velho continente. Parte da matéria é longa, vou deixar aqui como disse, parte da matéria diz o seguinte, vou ler só uns trechinhos. Há 5 anos, a China National Chemical Corp comprou a Pirelli, uma empresa italiana de 143 anos e a 5ª maior fabricante de pneus do mundo. Um estudo publicado pela KPMG antes do acordo com a Pirelli revelou que as aquisições chinesas na Itália totalizavam 10 bilhões de euros em 5 anos, num total de investimento de 13 bilhões de euros. 1/3 das compras externas da Itália, são chinesas. 1/3 das compras externas da importação na Itália são chinesas. O objetivo chinês é transformar a Itália no principal destino da Europa para investimentos altamente cobiçados pela China. Agora, a China está tentando dominar a infraestrutura do sul da Europa. A China já recebeu uma licença para operar o maior porto da Grécia, o Porto de Pireu, em Atenas, que Pequim planeja transformar no maior porto comercial da Europa. Então, a China começou a projetar sua expansão nos portos da Itália, onde 4 grandes portos também foram alinhados para investimentos chineses. Zeno D'Agostino, presidente do Porto do Norte de Trieste, diz: a China está abrindo portos na Itália porque se sente forte. O apaziguamento político, diz o Gatestone, da Itália com a China esteve em exibição durante os primeiros e fatais dias da crise do coronavírus. Em 21 de janeiro, o ministro da Cultura e Turismo da Itália organizou uma delegação chinesa para um concerto na Academia Nacional de Santa Cecília para inaugurar o Ano da Cultura e do Turismo Itália-China. Michele Gerati, ex-subsecretário de Desenvolvimento da Itália, não tinha certeza de que esse era o seu lugar, que aquele era o seu lugar. Ele disse: temos certeza de que queremos fazer isso? Ele disse, olhando para seus colegas: devemos mesmo estar aqui hoje? Alguns dias depois, em muitas cidades italianas como Florença e Prato, onde há uma fortaleza chinesa, prefeitos e comunidades locais
promoviam a iniciativa Abrace um Chinês para combater a xenofobia e o racismo. Em Roma, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, visitou uma escola que tem uma alta porcentagem de estudantes chineses para combater a discriminação. E Nicola Zingaretti, líder do Partido Democrata, encontrou o embaixador chinês em Roma. Enquanto isso, as televisões italianas organizavam degustações ao vivo de produtos chineses. Esse foi, diz o Gatestone, o erro inicial e fatal da Itália: combater o racismo ao invés do vírus, que apenas alguns dias depois devastaria o país. Bem, se isso é pouco, o Gatestone fez também um resumo desta longa matéria. Começa dizendo o seguinte, os tópicos: a Itália verá um colapso de seu PIB e a expansão de sua dívida pública, a mais alta desde a Segunda Guerra Mundial. Pequim sabe disso e afirma que a Itália tem muitos problemas econômicos, a Europa está em crise e a iniciativa do Cinturão da Rota da Seda é o único grande plano de investimento global que eles podem se agarrar. Há também uma campanha publicitária chinesa dizendo que 68% dos italianos hoje, se tiverem que escolher um lado entre China e Estados Unidos, preferem escolher a China, porque os italianos sabem ou pensam ou acreditam, segundo esse estudo chinês, que o Cinturão da Seda é a melhor coisa que lhes aconteceu, melhor ainda do que o Plano Marshall, que recuperou as economias europeias no pós-Segunda Guerra Mundial. Números altíssimos. 7 entre 10 americanos preferem a China do que os Estados Unidos numa eventual guerra, numa possível futura guerra entre os dois gigantes. Outro tópico do Gatestone: o Banco Popular da China acumulou participações constantes acima de 2%, que é o limiar de divulgação na Itália, em várias das maiores empresas controladas por acionistas italianos. A China também investiu em entidades estratégicas italianas de energia elétrica. Essa penetração econômica também terá imensas consequências de segurança. Ou seja, a Itália já está na mão do Partido Comunista Chinês. A Itália, que está sendo atraída pela promessa de um investimento de 3 bilhões de euros da Huawei em seu sistema de telecomunicações, anunciou que não tem planos de impedir que as empresas chinesas de telecomunicações participem da nova Itália, do futuro país, em relação à rede 5G. Isso tem preocupado o governo norte-americano. William Barr, por exemplo, disse que esse projeto é monumentalmente perigoso, foi o termo que ele usou. Outro tópico: a China agora está tentando dominar a infraestrutura de todo o sul da Europa. Eles já receberam uma licença para operar o maior porto da Grécia, o Porto de Pireu, em Atenas, que Pequim planeja transformar no maior porto comercial da Europa. Então, a China começou a projetar a sua expansão, eu já li isso, nos portos da Itália, onde 4 grandes outros portos também estão alinhados para investimentos chineses. Bem, em relação a este porto da Grécia, Porto de Pireu, é preciso fazer aqui um parênteses. Quase, mais ou menos aí, 6 meses, 7 meses atrás, até quem sabe um pouquinho mais, o presidente Donald Trump começou a dar fortes puxões de orelha no seu aliado em Israel, Benjamin Netanyahu, porque Netanyahu estava de sorrisinhos, tapinha nas costas, jantares com Xi Jinping,
não fisicamente, mas Israel e China haviam começado um namoro. Esse namoro se estenderia para a administração da China do porto de Haifa, não este atual, que é praticamente uma base naval norte-americana e também, claro, israelense. Mas a China construiria ao lado do porto de Haifa outro porto supermoderno e a partir dali também colocaria suas antenas 5G em Israel. Donald Trump teve que falar muito duro com Bibi Netanyahu e a conversa chegou mais ou menos aos seguintes termos: ou para com isso, ou nós tiramos o apoio a vocês. Principalmente tiraremos a nossa base no porto de Haifa. Bem, mas por que Bibi Netanyahu queria toda essa aproximação com a China, principalmente dando aos chineses um porto? Porque estava em vias de concretização a rota uma rota naval entre a bacia de Leviatã, que fica a 150 quilômetros do porto de Haifa, que é a maior bacia de gás natural do mundo hoje, para o porto de Haifa, com 150 quilômetros de distância, e dali havia um projeto de fazer um gasoduto que iria direto a este porto Pireu, na Grécia, para da Grécia continuar na tubulação até os portos no sul da Europa. Bem, para fazer o gasoduto e para, digamos assim, tornar os portos capazes de receber o gás tanto na Grécia quanto no sul da Europa, Israel precisava de investidores. E quem se ofereceram para investir em tudo isso? Os chineses. Então o porto de Haifa seria a base onde receberiam o gás para dali levá-los por tubulação até a Grécia e da Grécia ao sul da Itália e do sul da Itália para toda a Europa, competindo diretamente com um preço muito mais atraente com o gás russo. Alguma coisa deu errado, a começar pelas broncas de Donald Trump em Bibi Netanyahu. Mas a China não desistiu, ao que tudo indica, deste grande negócio. Ao assenhorar-se de 4 portos no sul da Itália e deste que é estrategicamente fundamental na Grécia, ela indica que todo o velho acordo que estava em banho-maria com Israel parece que não foi totalmente descartado, né? Isso se chama estratégia de domínio mundial. Mas, claro, eles fazem isso porque têm colaboradores no mundo todo, gente muito interessada em dinheiro. Outro tópico da matéria diz: os líderes chineses acreditam que têm uma janela estreita de oportunidade estratégica para fortalecer o seu governo e revisar a ordem internacional a seu favor. Ex-assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o general H.C. MacArthur, disse que a Europa tornou-se agora uma zona tampão do confronto entre a China e os Estados Unidos. Isso também foi replicado no Le Figaro por Pierre-Henri d'Argenson, que disse exatamente isso. A Europa tornou-se hoje uma zona tampão do confronto entre China e Estados Unidos. Bem, existem profecias, por exemplo, que dizem que a Europa seria invadida por orientais, centenas de milhares de orientais. E pelos lados da Alemanha, do leste até o Reno, por um povo feroz e bárbaro, que destruiria a Praga e chegaria no Reno, espalhando o terror pela Alemanha. São profecias particulares, profecias bíblicas e tudo mais, dependendo da interpretação. E nós ainda achávamos impossível. Como assim os chineses entrando na Europa? De que forma? Parece que já sabemos.
pela Itália. Pois é. Agora, meus amigos, se a China está dominando a Europa, o que eles não fariam aqui sem um obstáculo chamado Jair Bolsonaro e o povo brasileiro? Porque desde minha última live não posso mais falar só em Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está fundido ao povo brasileiro e vice-versa. Vice-versa ao contrário, como diria o poeta. O que seria do Brasil sem Bolsonaro e o povo brasileiro? Estaríamos todos cantando Il Soletino. Até depois.